Oi, pessoal. Bom, fiquei um tempo aí sem gravar, né? Estamos um tempo sem gravar devido às correrias do dia a dia. Mas aí, estamos voltando devagar e falando aí sobre a influência da música no dia a dia, a importância de como a música ela age na nossa vida e como está na nossa mente. Aí estamos estudando um pouquinho sobre o livro é, Música, Inteligência e Personalidade. E aí tem aqui quando ele vai falar aqui sobre a música e civilização, tá? Ele, pra gente ver como essa influência da música no cérebro, é, como traz o equilíbrio, né? De acordo com o tempo, como o tempo vai passando e as civilizações e a música elas caminham junto. Ou a música caminha primeiro e a civilização vem depois, né? Que pelo menos pelos estudos que mostram, até porque 60% dos influxos sensoriais que chegam ao cérebro, ele vem através dos canais auditivos. Então, nós somos aí 60% do que nós ouvimos. E a música, ela tem uma influência primordial, porque através da música, como ela facilita você decorar, gravar e por aí vai, né? Várias coisas vão se passando aí as tradições, tá? As tradições elas vão sendo passadas através da música, tá? Histórias vão sendo contadas através da música que se perpetua. Então daí essa importância. E a música também ela traz uma modelagem no cérebro, ela traz aquele equilíbrio, tá? Como a gente fala sempre sobre os dois lobos cerebrais, né? Que tem o lobo esquerdo, que é responsável pelo raciocínio e raciocínio lógico, pela razão, e nós temos o lobo direito, que é responsável pelas emoções, né? E quando a gente pega a música e trata ela com seriedade, aprendendo, evoluindo, sabendo como acontece, os acordes, as harmonias. O homem ele começou a estudar, se aprofundar, não só viver empiricamente, como ele se deu conta da influência da música nos seus próprios sentimentos e foi se aprofundando. E isso ocasionou na evolução do nosso cérebro, tá? No nosso equilíbrio. É o que geralmente diferenciou o homem bárbaro daquele homem que, que é agressivo, daqueles homens bárbaros da luta corporal, né? Para o raciocínio, para o pensamento crítico, resolver os problemas do dia a dia mais com a razão, mas com equilíbrio, entendeu? Que vem ali, já entra a questão dos pensamentos grego, né? A Grécia levava isso muito a sério, tá? Tanto que lá aí começou assim, as primeiras escalas, as primeiras é, escritas musicais, e ali começou. A gente vai falar um pouco disso, música e a civilização. A gente sabe que o termo humanitas, né, dos antigos, tá, pode ser traduzido literalmente hoje por humanidade, ou seja, humanidade, a natureza própria do homem, tá? Essa natureza própria do homem é que diferencia o homem do animal, tá? Como eu já falei, do bárbaro, tá? Esse termo ele foi substituído em francês por civilização, que deriva da palavra civis, tá? Civis, tá? Que vem de latim, que significa habitante de uma cidade, tá? Habitante de uma cidade ou cidadão, como a gente conhece hoje, tá? Aí
agora vai entrar num ponto super importante, tá? Cidadão. O que é um cidadão? É a designação, né, de um conjunto de produção de espírito e do trabalho dos habitantes de um país, tá? A saber, as ciências, as artes, as leis e as instituições, tá? Então, aqui a gente está vendo o significado de cidadão, ou seja, é o que vai designar toda a construção do modo de produção, seja ela na artes, nas ciências, de trabalho de, de um povo, digamos assim, tá? Então, essas civilização, elas são os meios que servem para modelar o nosso cérebro, tá? E dirigir a nossa maturação como homem, né? Enfim, manipular nós homens, né? Nós como um todo. Ou ainda é uma memória, né, que ele fala ainda mais aqui, extracerebral, que define o modelo, a raça. Os homens a fabricar tanto o plano intelectual e emocional, ou seja, a civilização ela vai modelar, né, o modo de produção tal e de uma cidade, do trabalho, produção científica, produção de arte, ela vai modelar, ela vai definir a sua raça, aliás, as instituições e o nosso plano de desenvolvimento intelectual, tá? Numa civilização, tá? Para que isso? Para que todos possam ter uma vida social, nós convivermos socialmente. Então, essa que é a diferença do homem bárbaro, daquele homem que só vivia brigando, numa civilização anterior que não tem produção, não tem esses limites, onde entra a barbaridade, o homem bárbaro, que ele vinha tomar, brigar, tal. Então, ocorre tudo isso, tá? Então, e a música, ela é primordial nessas questões. Como eu já falei, 60% dos influxos nervosos que chegam ao cérebro, ele vem através da audição e a música, ela tem esse papel nessa produção. E aí, a gente vê comumente hoje, né, de um tempo para cá, a civilização, o nome civilização, ele tem sido confundido muito com cultura. Isso é perigoso, né? Apesar de hoje já a gente tanto tempo já se perdeu quando se fala civilização e a gente fala em cultura, as pessoas não acham que é a mesma coisa. Eu nem se fala em civilização, se fala em cultura. Ah, cultura, é minha cultura, é cultura. Não. Aí vamos, a cultura é a maneira de como você vive. Tá? Dentro de uma civilização podem haver várias culturas. Entendeu? Aí vamos trazer para a música. Por exemplo, nós somos todos músicos, né? E aí entra aquela questão. Eu sou músico, eu sou da cultura rap ou da cultura pop, eu tenho a minha parte do jazz, enfim. Então, o modo de viver, principalmente o rock, que tem aquele grupo, o pessoal do funk, digamos aqui no Brasil. Então, tudo isso são várias culturas, na verdade está todo mundo dentro, é o mesmo povo, só que em culturas, várias culturas diferentes, numa mesma civilização, tá? Então, esse aí é um ponto importante a ser destacado, porque a cultura nada mais, nada menos, ela é o ideal e as aspirações que ditam as ações do homem. Ela forma, como é que se diz, uma segunda natureza do homem, tá? E isso sim é cultura, meu ideal do homem individual, como eu já falei. Aí você se adapta àquela questão do seu grupo, da sua forma. Então, dentro de uma civilização, produção cultural, intelectual, ciências, trabalho de um povo. Todo mundo está ali dentro. Cultura aí é o ideal, é o seu ideal, e aí você se adapta do seu grupo à sua sociedade. Então,
a gente tem que ter muito cuidado com essa confusão linguística, tá? Digamos assim, porque torna-se um pouco complexo. Porque a partir do momento, se eu vivo numa civilização que se eu vivo numa civilização que eu não tenho produção intelectual, que eu não tenho uma produção artística, que eu não tenho nada disso, que isso não cresce, né? A gente vive em sociedade, numa produção, numa civilização bárbara. A gente vê muito isso no continente africano, em alguns lugares que toma, inclusive tem um fundamento disso que também tem a ver com música. Inclusive vem dá o golpe, né? Aí depois vem outro ditador, dá o golpe, pessoas morrendo, não tem aquela reflexão do campo das ideias, que também tem a ver isso muito com música, como eu já falei. Então, eu vivo numa sociedade meio que primitiva, tá? Eu fico usando o meu cérebro emocional o tempo todo, eu não ponho é, a minha razão, eu não tenho equilíbrio, tá? Então é emocional, é radical, é cérebro reptiliano, é ir para cima, eu quero ir, eu vou arrebentar, eu quero, é o meu desejo, tá? É o meu instinto. Então, se eu vivo numa sociedade assim, né? Um exemplo, se a pessoa vive numa sociedade desse jeito, e aí ele olha para o lado e vê uma sociedade que tem produção intelectual, tem conteúdo, tem produção artística, produção de trabalho, automaticamente essa civilização ela vai evoluir, ela vai crescer. Naturalmente, as pessoas que são de uma civilização inferior, digamos assim, que não produz tudo isso, que não se parou, que os líderes não se propuseram, ou o próprio povo, eles começam a migrar para uma civilização que tem todo esse conteúdo, porque lá eu tenho mais recursos, lá ninguém vai sair cortando é, a cabeça, não vai de nada de ninguém, assim. Então, se eu vou para essa civilização, e aí é natural que as pessoas migrem, como eu já falei, e quando chegar nessa civilização ali comecem a produzir. Só que isso vai, com o tempo, mais gente migrando, mais gente chegando. É natural que essas pessoas dentro dessa civilização, elas têm a sua cultura, que ela tinha lá na outra civilização. Então, naturalmente, às vezes ela vai querer impor a cultura dela, confundindo justamente com um modo que às vezes vai chocar algumas vezes. Pode chocar com o modo de produção de trabalho e de intelectual e artístico, enfim, da civilização que ela está. E às vezes pode haver algum choque, e às vezes essas pessoas vão achar que têm os mesmos direitos e que as mesmas coisas, porque isso é cultural, isso é do mundo, enfim. E aí é onde a gente é, começa a confusão. E geralmente a música ela é muito utilizada por esse povo para ser representado nesse local. E aí ali começa toda uma revolução e aí começa aquela questão que a gente vê hoje. Aí você fala assim, então você acha que é errado, imigração, você está no país. Não. Eu acredito que sim, podemos viver em sociedade, podemos viver bem em qualquer lugar, desde que a gente respeite e que através da construção de ideias, construção de pensamento, de um elevado espírito humano, e você consiga assim se viver e pegar e que tentar extrair o melhor dali de uma forma ordeira, equilibrada, entendeu? Não destruindo o impondo a sua cultura, aí sim, cultura da civilização que você veio não desenvolvida para uma outra civilização querendo obter ali vantagens, né? Prejudicando às vezes aquela civilização já um pouco avançada. E se a gente analisar bem, é o que a gente vê hoje. Lógico, eu não estou falando aqui de justiças sociais, reparação, papapá, papapá, que essa coisa é muito mais profunda, tá? Aí por isso que é bom a gente ter muito cuidado com isso, tá? Hoje, o que a gente vê é que muita gente, né,
é, os cientistas praticamente, muita gente, digamos, formadores de opinião, ele diz que ele se refere à cultura para designar ali técnica característica de um certo modo de vida não necessariamente civilizado. E interessante isso, que a cultura pode-se ter a cultura, por exemplo, cultura de um país, de uma civilização não, digamos, não civilizada, assim, civilização não civilizada, não evoluída, digamos assim. A cultura deles, eles podem ter, sim, essa cultura, e essa cultura não ter essa produção, ou seja, não ser civilizada. E aí é onde entra aquela questão que diferencia o homem racional, tá? Nós como homem, tá? A música, ela é fundamental, como eu já falei, para essa questão da, da civilização, para transmitir as informações. Bom, estudos já baseados, né, nos neurocientistas, estudos de imagem, que hoje a gente está mais avançado, eles falam que a música, a música, ela atinge ali diversas partes do cérebro e determinados ritmos ele também atingem os nossos cérebros e vai ter uma reação química, lógico que vai atingir o nosso corpo. Então, as culturas, as civilizações que se baseiam os seus ritmos, a sua música extremamente focando em ritmos em si, em ritmos e não em partes melódicas, parte harmônica, entendeu? Elas tendem a ser as menos civilizadas, ou seja, porque não desenvolve a área do raciocínio, a área intelectual, porque o ritmo ele vai só mexer com a sua parte motora, a sua parte instintiva, digamos assim. Quando vem a parte harmônica, a parte melódica, entendeu? Os diferentes tipos de timbres de instrumento, como numa orquestra, ela vai desenvolver diversas áreas do cérebro, ela vai ser acionado diversas áreas do cérebro. Então, em decorrência disso, você terá aí um pensamento um pouquinho mais crítico, um pouquinho mais noção de um todo, entendeu? Porque o cérebro racional, ele está ali pelo ritmo, beleza, ele entendeu as emoções, mas o outro, olha, o cérebro emocional, ele está ali vibrando tal, com as emoções, mas ao mesmo tempo você tem o outro racional sendo atingido e você aprender, por isso que você tem que treinar seu ouvido, tá? Porque para esse cérebro racional ele entender a música, ele entender o que é um agudo, o que é um grave, o que é uma escala, que é, pelo menos você treinar, para que ele traga essa racionalidade e você não ser totalmente dominado pelo seu instinto, tá? Então, se você reparar a civilização greco-latina, né, que praticamente é Europa, tá? Você vê que ali começou a se desenvolver a música de uma forma mais racional. Os caras tiraram, não passou, além, deixou de ser só empírico, só instinto e passou a ir para o papel, tá? Vamos colocar agora aqui, o que é isso? Altura, papá, música, polifonia, contracanto, enfim. Aí começou uma evolução, tá? Desde lá de trás, quando os gregos já começavam a botar no papel lá, Aristóteles, entendeu? Mileto, já começava já a pensar sobre música e a matemática. E se você pensar, vem ainda mais para trás, tá? No próprio Egito, que era considerado uma população uma população evoluída. Você vai lá nos hieroglifos lá,
Você vai lá no Egito, lá nos registros, você vai ver que tem a música e a harmônica, né? Você vai ver que tem uma harpinha, você vai ver que tem. Então, assim, você vê que as coisas. O homem, desde já, ele já vem vendo, já vem analisando e crescendo, vendo a importância dessa música, é, essa música harmônica e melódica, não só no ritmo. Aí, se a gente olhar para a China, a gente vai ver o mesmo desenho, entendeu? A parte harmônica. Tem os tambores, tem mais a parte harmônica, a parte melódica evoluindo. Então, e lógico que quando chega ali na civilização grega, tá, ali foi aonde foi o estouro. E tanto que evoluiu, depois foi evoluindo, evoluindo, a gente chegou no que é hoje a música. Então, a música evolui, o homem evolui, entendeu? Então, quando a música, se a música não tivesse evoluído, o homem só estaria no instinto, só naquela parte básica, instintiva, é, como a dança, por exemplo. Você pode ir nos países africanos, você vai ver muito trabalhado a dança instintiva, aquela dança dos tambores, instinto, o famoso liberar, solta, tal, as criancinhas, tá? Mas aí você vai para a civilização greco-latina, nos países já europeu ali, aí quando vem a dança ela já é uma dança mais pensada, porque o cara, ó, a gente tem um compasso quaternário, um compasso binário, ternário, então já é uma coisa mais trabalhada, entendeu? E a dança, principalmente a dança, que foi uma evolução. A primeira dança em conjunto, depois família, né? E depois tem um casal, depois tem a dança solo, mas enfim, ela vem evoluindo e não é qualquer streamlick, né? É só mexer, só instintivamente. Você vê hoje uma dança, mas olha, são tantos compassos, tantos, não só pelo ritmo, é uma dança consciente. Esse fato de fazer o dançarino ou pessoa pensar no que está fazendo é o que diferencia o instinto da arte, tá? Santo Agostinho, ele pergunta para o seu aluno, ele faz uma pergunta sobre o aluno, né? Você acha que o cara que não entende, que toca por instinto, que ele aprende ali pelo dom, ele é um músico, ele é um artista? Aí o aluno fala, não, ele sim, ele toca, ele é um artista, sim, ele é um músico, sim. Aí ele falou, tá, então você acha que. Aí ele fala rouxinol, que é o nome de um pássaro. Então o rouxinol, você considera que o rouxinol também ele é um artista, ele é bem consciente do que ele faz. O aluno, não, o rouxinol não, o rouxinol ele canta por instinto, ele canta. Ele fala, então você quer dizer que se o rouxinol canta por instinto, então ele não é um artista, mas o cara que canta por um dom também é por instinto. Aí fez o aluno bugar. Então ele fala, então ele não considera músico aqueles que não têm aquela, que não sabe responder questões técnicas básicas sobre música, como a escala, como uma harmonia, como alguma coisa, aquelas questões básicas, aí ele não considera músico, porque um artista, o artista ele tem consciência do que ele faz, ele traz aquela coisa do modo empírico e ali ele desenvolve sim sua arte, não a arte por instinto. Porque quando você faz por instinto, você faz ali é, por um bel prazer, se sentir bem. Então, logicamente, o seu instinto, eu quero comer, estou com fome, tá, então eu como, tal. É diferente do artista, assim, que ele produz, ele chega, não, vou fazer isso aqui sabendo o que eu estou fazendo. Não, eu sei o que eu estou fazendo, é isso aqui, não, eu quero atingir isso. Então, isso traz uma certa racionalidade ao homem, tá? Então, gente, a gente vai continuar falando. Eu vou ter que dividir esse vídeo aqui, no mínimo, aí, pelo que eu estou vendo, em 3 partes. Mas é importante a gente ter essa consciência do nosso dia a dia, da importância da música, tá? É,
Tanto que na civilização, voltando rapidinho, o cérebro, a civilização europeia, no caso, ela foi civilizada pelos gregos ali. O fundamento delas foi ali a base judaica cristã, e ela foi civilizada justamente, já falei isso sobre o cérebro esquerdo, o cérebro direito. O cérebro esquerdo racional e o cérebro emocional, que é o cérebro direito. A civilização europeia, ela foi educada basicamente no lado racional, que é o cérebro esquerdo, ou seja, mais técnico, mais pensante, e mas não deixou de lado o cérebro direito das emoções. Então, ela trouxe o cérebro, a emoção equilibrada para as questões mais amplas, tá? Para o globo total, digamos, para uma amplitude total em determinadas decisões, mas não abandonou o cérebro esquerdo na sua tecnicidade, na sua intelectualidade. E é justamente esse é o diferencial de uma civilização e do homem racional para o irracional. Tá? O irracional, ele é um bárbaro, ele tem instinto, ele quer fazer, ele quer produzir, ele quer pegar, ele quer matar, ele quer fazer o caramba quatro, enfim. Mas a nossa civilização, o homem civilizado, produção intelectual, ele é baseado nos dois, tá? No equilíbrio dos dois cérebros. Então é importantíssimo e essa questão. Como eu já disse, 60% dos nossos influxos nervosos sensoriais que chegam ao cérebro chegam através da audição, tá? Então nós somos aí nós somos o que ouvimos na maioria das vezes. E a música, ela tem esse papel importante. Tá bom, gente? Muito obrigado e seguimos aí, vamos seguir mais em cima desse estudo, música e civilização. É importante. Ok.